tema do painel era desafio de gestão pública, que é um tema muito amplo, muito aberto e tem diversas facetas. E aqui eu tentei me dedicar, que é até que eu exploro mais no dia a dia, é a gestão do dia a dia, as organizações e os seus mecanismos para a produção de resultados. E aí foi abordado, na verdade, o quê? Todo o histórico, na verdade, que nós tivemos até a Constituição de 88, das modelagens para implementar políticas de saúde, desde as políticas que são de Estado, como a formulação e supervisão de políticas e o exercício do poder de polícia, que é do Estado e exclusivo do Estado, até a implementação e execução das políticas sociais no dia a dia. O exemplo na questão de saúde seria a assistência médica hospitalar. E nessa faceta que nós mostramos que a assistência médica hospitalar, desde 1500, ela tem um componente público, mas principalmente tem um componente privado. E nessa execução, ou seja, o que a gente viu? Havia uma modelagem antes da Constituição de 88, que eram as fundações instituídas pelo poder público de direito privado, que respondiam à necessidade de flexibilidade e agilidade para atendimento às demandas da sociedade. A Constituição congelou essas entidades, criou as chamadas fundações autárquicas e equalizou as regras de pessoal, orçamentária e de compra de todas essas entidades. O que aconteceu? Houve uma perda de performance. Essa perda de performance ocasionou no tempo que a criação de modelos derivados de vários tipos, e esses vários modelos derivados que foi elencado ali, uns exemplos, deve ter tido uns 15, 16 exemplos, são centenas, milhares de exemplos que nós temos no país, se considerar as 3 esferas de governo. Ali era só a União e algum outro estado que estava retratado. Essa questão de modelo derivado foi uma busca de quê? De solucionar ou resgatar a capacidade do Estado de produzir resultados. E, obviamente, uma boa parte dessas discussões é o quê? É o regime de compras e contratações do setor público e é o regime de seleção, contratação, retenção de pessoal e, em especial, a capacidade de premiação e punição de pessoal. E, obviamente, isso mexe muito com os interesses e a própria convicção das pessoas, né? Bom, na perspectiva de uma discussão sobre desafios de gestão, eu fiz uma abordagem, digamos, mais ideológica e, em certa medida, colocando alguns questionamentos acerca de desafios políticos. Do ponto de vista ideológico, eu defino o que eu entendo como uma redução do sentido da gestão pública, uma captura desse sentido a uma logística mais procedimental e instrumental da política. Só que o que vai definir essa subordinação é um regime que eu chamei de econocrático, mas de uma economia financista que coloca o Estado num papel dialético de agenciado e de agenciador. Agenciado por essa política econômica e agenciador de modalidades de gestão pública, onde se agencia não somente a prestação de serviços, mas se agencia prerrogativas e responsabilidades e autoridade sanitária, inclusive sobre territórios. E aí, nessa perspectiva de agenciamento cooperativo, mas esse cooperativo tem o sentido de se estabelecer mediações e consensos sobre o que é procedimental da política e não o que é direção política propriamente dita, é um fenômeno internacional. E no nosso caso ele precisa ser analisado mais de perto. A gente precisa entender, de que a diversidade de modalidades de prestação de serviços é importante. O país é vasto, é plural, é complexo e nós precisamos lidar com essa diversidade. Agora, isso não significa que seja possível se agenciar a prerrogativa e a responsabilidade de gestão pública para terceiros, a autoridade sanitária para terceiros. Então, nessa perspectiva de discussão, é importante se colocar claramente que, se nós vamos agenciar para o mercado diretamente ou para a racionalidade do mercado a coisa pública, os serviços públicos, nós vamos também estar transmutando a noção, o valor de direito social, direito humano, direito público, direito integral, para uma noção reduzida de direito individual ao consumo de serviços, de procedimentos, de assistência clínica. Isso quebra o preceito de integralidade do SUS, isso coloca a discussão, do ponto de vista, inclusive, pedagógico, de valor societário, do acesso à saúde como um mero consumo de serviços, de procedimentos, e coloca a gestão nessa dimensão reduzida. Então,
o que eu coloco como um grande desafio é que a gestão ela tem que fazer o possível da política e não a política do possível. Essa questão da ênfase, da atividade exclusiva do Estado é uma coisa, acho que, fundamental. Seria terceirizar, transferir para o setor privado, com ou sem finalidade lucrativa ou econômica. A atividade exclusiva de Estado é vedado pela Constituição e tem inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal exatamente proibindo, vedando essa atuação. Ou seja, é uma coisa absolutamente equivocada. A outra ponta da discussão é o quê? É como é que a gente vai entregar para a sociedade os serviços do dia a dia. Agora, por exemplo, na saúde, regulação de sistema é prerrogativa do Estado. Porque na prática você vai endereçar para um lado ou para o outro e talvez você nesse endereçamento você esteja ou não garantindo a vida do indivíduo. Isso não é terceirizável, isso é Estado. Agora, o atendimento hospitalar, talvez o programa de saúde e família ou outros instrumentos, ele poderia ser executado pelo público e privado, porque não há o atributo exclusivo do Estado em cima dessa atividade. Bom, para complementar, eu terminei minha intervenção colocando um grande desafio, que é a discussão sobre uma nova institucionalidade pública para o Sistema Único de Saúde, de direito público. E eu acho importante que essa reinvenção ela lide com o desafio do Pacto Federativo Brasileiro, da complexidade de instâncias, de realidades, de condições, não somente sanitárias, epidemiológicas, mas com relação a determinantes sociais do processo de saúde-doença. E aí a configuração institucional, de gestão da prestação de serviço, a própria regulação, ela não vai ser somente uma atenção normativa de princípios ou de estratégias de horizonte, mas ela vai ter uma institucionalidade que vai dar organicidade efetiva para a ação do Estado brasileiro, orientado pelo interesse público, pela política pública e com controle público. Então, esse é um grande desafio que está colocado para nós do movimento sanitário, mas não de forma endógena, discutindo com outros setores da administração pública brasileira, né, que tem interesse em resguardar, não só resguardar a política pública, mas de que a política pública ela seja protagonista de determinadas áreas que não podem estar à venda no mercado.